Olá, o programa está começando daqui dos estúdios da capital paulista. Eu sou Renata Admiral e hoje o nosso assunto será dedicado aos homens. Vamos falar sobre o Novembro Azul. Você sabia que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano são descobertos 61.200 novos casos de câncer de próstata no Brasil, com um total de 13.772 mortes por ano em termos globais. Então, são mais de 1,1 milhão de novos casos por ano, com mais de 300 mil mortes. É o segundo tumor mais comum entre os homens, então por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto. Para falar sobre isso está aqui o Dr. Maurício Rodrigues Neto, que é urologista. Seja muito bem-vindo, Maurício. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Então, o câncer de próstata, pela essa incidência elevada, ele merece uma consideração importante, não só da Sociedade Brasileira de Urologia, que incentivou essa campanha, copiando o Outubro Rosa da mama, mas também porque o governo precisa fazer um acesso, facilitar o acesso da população a fazer o exame. Isso através do SUS é um pouco complicado, então a gente tem que fazer essas campanhas para poder as pessoas reconhecerem que precisam ir, procurarem o médico e reivindicarem do governo ter acesso aos exames necessários. Já que você já começou falando da campanha, aumenta realmente em novembro o número de pessoas, ou a partir de novembro, depois que a gente fala bastante sobre esse tema, aumenta a procura por um médico, por um especialista? Sim, em novembro a gente recebe muitos pacientes novos e a maioria deles vem sempre com a mulher junto, a mulher que marcou, a mulher que fez o incentivo, ou algum parente próximo recomendando. O homem ainda vai menos ao médico que a mulher? Ou isso já mudou bastante? Melhorou bastante, mas ainda não se compara, né? A mulher realmente procura mais o médico, é mais fiel, vai todo ano e cumpre. O homem, às vezes, acaba esquecendo, né? Pensando no trabalho do dia a dia, mas isso tem que mudar, porque se ele não tiver saúde, ele não vai poder trabalhar. Você acha, Maurício, que ainda é uma coisa meio que eles não conseguem colocar ali na rotina deles, ou ainda tem um machismo por trás disso? Principalmente nessa questão do câncer de próstata. Sim, acho que as duas coisas, não pode ser radical dizer que é só uma coisa, mas o machismo sempre existe, isso diminuiu muito, a gente veia isso há 10, 15 anos muito mais, mas hoje com as campanhas isso diminuiu e o homem tem que aprender em todo ano no médico, qual que seja o médico, ou cardiologista, ou clínico e principalmente no urologista para fazer o exame da próstata a partir dos 50 anos de idade. A partir dos 50 anos. Mas o câncer, no caso do câncer de próstata, ele é genético? Ele tem a ver com alguma disfunção hormonal? Onde que está o caminho para a gente entender como que ele surge? Então, não tem um fator único. A genética é muito importante. Tanto é que se você tem um parente com câncer de próstata, você tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata que uma pessoa que não tem. Se você tiver 2 parentes com câncer de próstata, essa chance vai para 5 vezes mais. Então, você tem que começar a fazer exames mais cedo. Recomendado a partir dos 50 anos, quem não tem parentes com câncer de próstata, quem tem parentes com câncer de próstata começa com 45 anos. Então, a questão é mais genética mesmo, que você tem que ficar de acordo. Outras coisas que são assim, o sedentarismo também, a obesidade. Os negros têm uma incidência maior de câncer de próstata também, os afrodescendentes, isso é também por fatores genéticos, não tem uma explicação, mas a gente observa isso nas estatísticas que os negros têm uma incidência maior. E no caso da obesidade, do sedentarismo, o que deixa de funcionar ali no seu corpo que... Então, essas duas situações levam a alterações metabólicas que acabam diminuindo as defesas do organismo. Normalmente o câncer é uma célula alterada que o organismo poderia combater e cortar. Se você não tem as suas defesas muito boas ou o metabolismo não está muito bem, essas células vão conseguir crescer e o câncer vai conseguir se manifestar. É a questão daquela baixa imunidade, né? Que a gente às vezes pega um resfriado porque está ali, não está se alimentando direito, não está fazendo exercício físico. Não dorme direito, está trabalhando muito, estressado. Entendi. Então, gente, exercício físico é vida. Eu quero entender quais são os exames, então, aconselháveis a partir, então, ou dos 45, né, se já tem alguém na família, ou a partir dos 50. Todo mundo só pensa realmente no exame de próstata, que assusta os homens, tudo, né? Mas através do exame de sangue também é possível você perceber que tem alguma alteração? Sim,
o paciente, né, o homem a partir dos 50 anos vai no seu urologista, ele vai fazer uma conversa, perguntar sobre sintomas, se tem dificuldade para urinar, se tem algum problema, para tentar chegar a algum diagnóstico. Às vezes os homens escondem esses sintomas e não procuram o médico e vão deixando e vão se acostumando com essas alterações. Entendi. Normalmente quem dá sintoma não é o câncer, é o crescimento benigno da próstata que todo homem a partir dos 40 anos vai apresentar. E com esse crescimento, você pode passar a ter dificuldade para urinar, o jato se torna mais fraco, você levanta várias vezes à noite para urinar, às vezes você vai no banheiro, acha que vai fazer muito xixi, faz só um pouquinho, não consegue esvaziar bem a bexiga. Então, esses são sintomas do crescimento benigno da próstata. Então, não quer dizer que a próstata cresceu, que você tem ali um câncer, um Não, tumor. pelo contrário, a grande maioria das vezes, quando a próstata cresce, não é câncer, é o crescimento benigno que dá os sintomas. Então, você indo ao médico para conversar sobre próstata, ele vai perguntar sobre os sintomas. Se você não tem nenhum sintoma, daí você vai fazer exames. Quais são os exames? Tem um exame de sangue que chama PSA, que em português seria antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata, que você dosa no sangue e se ela está alterada, você vai ter que fazer outros exames para investigar por que ela está alterada. Nem sempre o PSA alto quer dizer que você tem câncer na próstata. Você pode ter uma inflamação da próstata, que chama prostatite, ou pode ter o crescimento benigno, que é a hiperplasia prostática, que quando a próstata cresce muito, ela produz mais PSA e ele fica um pouco mais alto. E outra coisa importante é o exame físico, o toque retal. Tem que fazer o toque ainda hoje em dia? Ainda tem que fazer, porque 20% dos tumores, o PSA é normal e no toque você pode sentir um nódulo que daí você sentindo o nódulo tem que fazer uma biópsia para tirar a dúvida. Ou seja, quando o câncer se inicia, ele não te dá sintomas logo de cara? Não dá. Ele vai dar sintoma quando ele, pensando na próstata como se fosse, sei lá, uma pequena noz. Os sintomas vêm por causa do crescimento no miolo, que vão apertar a uretra e você vai ter dificuldade para urinar. E o câncer de próstata geralmente cresce na periferia da próstata. Então ele tem que crescer muito para fazer comprimir a uretra para você ter sintomas. Entendi. Então na fase inicial do tumor, que é quando ele tem mais chance de ser curado, ele não dá sintoma nenhum. Por isso que a gente tem que ir ao médico a partir de 50. E daí esses números que nós apresentamos aqui no início do programa, eles são assustadores, assim, né? Por que ainda tem tanta morte por câncer de próstata? É porque as pessoas não cuidaram direito ou porque não fez o exame precocemente? É porque não fez o exame precocemente. Porque quando você faz o exame precoce, pega o câncer no começo, a chance de cura é de mais de 90%. Então é uma chance muito alta desde que você pegue no começo. Mas uma porcentagem boa, eu diria que 25%, 30% dos homens já chegam numa fase que já está um pouco mais avançado o tumor, já não é mais aquele tumor fácil de tratar, que você consegue tratar facilmente. Então daí nessa fase o tratamento fica muito mais caro e a chance de cura diminui muito. Entendi. Quais são os tratamentos indicados? É só através de radioterapia, quimioterapia, tem a cirurgia, medicações? Então, tudo depende do estágio que está o tumor. A gente divide os estágios. O tumor que é pego bem no comecinho, ele vai ser graduado, vai ser realizada uma biópsia, tira lá 12 fragmentos da próstata, olha no microscópio e vê em quantos fragmentos tem o tumor. Se tiver, por exemplo, de 12 fragmentos, um fragmento só com tumor e uma quantidade de tumor muito pequena, num grau que vai de 6 a 10, grau 6, você pode nem tratar o paciente. Ele pode ser acompanhado por muitos e muitos anos e nunca ter que fazer um tratamento. E no acompanhamento, se acontecer alguma alteração, o PSA subir ou acontecer alguma coisa, a gente faz uma nova biópsia e mudando a graduação, daí você vai indicar o tratamento. Entendi. Nós temos 2 tipos de tratamento, que é a cirurgia, né, que é a prostatectomia radical e a radioterapia. A radioterapia, na verdade, tem 2 modalidades. A radioterapia externa, né, que são os aparelhos que você vai lá e solta a radiação direto na próstata. Hoje em dia os aparelhos são modernos e não tem mais aqueles efeitos colaterais que a gente observava antigamente, que ficava com a bexiga inflamada, o reto inflamado. Hoje em dia isso melhorou muito com os novos aparelhos. E tem a bracterapia, que é uma radioterapia que você coloca sementes de radiação dentro da próstata. Entendi. E daí elas vão fazer o efeito localmente na próstata e também tem bom resultado.
Mas E não aí tem efeito colateral? Então, esse tem mais? quando você coloca a semente na próstata é um pouco mais de efeito colateral porque dá mais sintomas irritativos na próstata e ela não serve para próstatas muito grandes. Tem que ser uma próstata até 40, 50 gramas são os melhores resultados. Entendi. E você só consegue ver qual que é o melhor tratamento de acordo com o câncer apresentado. Isso, tá. De acordo com a biópsia, ele vai graduar o câncer. Então, o câncer a gente chama de bonzinho, mas não é tão bonzinho, mas é o menos agressivo, que é o Gleason 6, e tem o 7, que seja 3 mais 4. Esses daí, o tratamento pode ser observação, radioterapia ou a prostatectomia radical. Só explicando, a prostatectomia é a cirurgia, ela pode ser feita de 3 modos. Aqui no Brasil, o mais comum é o corte, né? Você faz um corte, a cirurgia aberta, né? E tira a próstata, faz uma reconstrução, junta a uretra que ficou na bexiga e ele vai voltar a urinar, vai voltar à vida normal. O outro jeito de fazer é por laparoscopia, que faz aqueles furinhos pequenos na barriga e com uma câmera você vai e tira a próstata. E o terceiro método, que é o mais caro, é por laparoscopia, mas com auxílio do robô. Então o médico fica sentado num console e tem os assistentes na sala, eles colocam os braços do robô e ele sentado, ele faz a cirurgia para tirar a próstata. Nossa. E me diz uma coisa, com esses tratamentos, independente de qual tratamento, né, for precisar, depois o homem consegue ter uma vida normal, sexual, nessa questão também da bexiga funcionando, da uretra, ou não? Ele fica com algumas sequelas ali? Então, os 2 tipos de sequela que a gente tem com os tratamentos seria a incontinência urinária e a disfunção erétil, que é a falta de ereção. Com a radioterapia, as consequências normalmente tem muito pouca chance de ter incontinência, né? Porque não está cortando ou nada. E aí a chance de incontinência é muito baixa, diria que é 1, 2%. A chance de impotência também existe com a radioterapia, porque você vai como que queimar as células da próstata, os nervos que dão a ereção, eles ficam colados na próstata. Então, quando você faz a radiação, você acaba afetando os nervos. Então, é uma alteração da potência que não é imediata, mas ao longo do tempo você pode perder a ereção e isso tem remédios hoje em dia para tratar. Na cirurgia, diferentemente, você faz a cirurgia e no momento seguinte, você já tirando a sonda depois de 7, 10 dias, você já sabe se tem incontinência ou não. Normalmente nos primeiros dias você tem um pouco de dificuldade para controlar e isso vai melhorando gradativamente. Até 6 meses, 1 ano, isso pode se recuperar. A chance de ficar incontinente, que é ficar perdendo urina, é de 3 a 5%. Independente de não foi erro médico ou não, é uma estatística e vai acontecer. Depende do organismo. Depende do organismo. E em relação à potência, na cirurgia, o que acontece? Depende muito do grau do tumor. Se o tumor for grande e estiver perto do nervo, durante a cirurgia você vai ter que tirar o nervo junto para poder curar o paciente. Porque o objetivo principal é deixar ele curado. E a ereção é importante, mas a gente primeiro cura e depois tenta preservar a função erétil. Então, se a gente conseguir preservar os feixes com os nervos, a chance de manter a ereção é de 70% a 80%. Isso é relativo, né? O paciente que já tem problema antes de operar de ereção, ele não vai ficar melhor. A tendência é sempre piorar um pouco. Um homem normal, na faixa de 50, 60 anos, que tem uma ereção boa, a chance dele se manter com uma ereção boa é bem alta. E qual foi a idade mais nova assim, que você pegou um caso de câncer? Na literatura existem descritos até de 25, 30 anos, mas que eu operei 39 anos. 39 anos. Que foi fazer uns exames corriqueiros dia admissional, ali. num banco, no emprego, e achou um PSA alterado e fez a biópsia, deu positivo, fez o tratamento e ficou curado. E no caso do câncer de próstata, Maurício, qual que é a chance dele dar metástase ou dele voltar, de ter a reincidência do câncer? Sim, isso é importante. Assim, como eu falei, tudo depende do grau do tumor. Então, o grau menos agressivo, a chance de ter metástase é muito pequena. Os graus intermediários aumentam um pouquinho a chance de metástase. E os mais agressivos, que seria aquele Gleason 9, 10, a chance de metástase é alta e a chance de o paciente vir a morrer por causa do câncer de próstata também é alta. Então, quanto mais agressivo é o tumor que a gente vê na biópsia, mais agressivo tem que ser o tratamento. Então, o que a gente fala para os pacientes que têm esses graus mais agressivos, a gente já avisa ele, você vai operar, vai voltar, você vai fazer radioterapia e vai fazer quimioterapia. A gente vai tentar fazer tudo o mais rápido possível
para dar qualidade de vida e tentar Sim. manter você o mais tempo possível. Mas a chance desse tumor muito agressivo levar você à morte é grande, entendeu? Isso é a natureza que faz. E quem tira logo no início? Bom, tem muito mais coisas que eu quero saber, mas eu vou te perguntar e daí você responde no nosso próximo bloco. Quem tira do início essa questão da reincidência? Eu já tive algumas pessoas próximas que passaram assim por muitas coisas, mas depois se curaram, que era bem agressivo, eles ficaram bem. Então isso é muito bom. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a reincidência do câncer e sobre muito mais pra gente conversar um pouquinho sobre esse Novembro Azul que tem que ser falado, né? O programa Análise Direta já volta. Se você tem alguma dúvida, muito simples você participar aqui conosco, além aí dos nossos canais, canal do YouTube, que você pode assistir todo o nosso conteúdo e também escrever lá suas perguntas, que é o Análise Direta, no nosso Facebook, que você pode compartilhar a entrevista, curtir, e também lá programa Análise Direta no Face, tá? E no nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 99224 7760. Lembrando que é São Paulo, tá? Se você está em outro país, você põe o 05511 na frente do número de telefone, e através desse canal de comunicação você também pode mandar suas dúvidas, suas observações aqui pra gente, tá? A gente já volta. Olá, o programa Análise Direta está de volta aí para 151 nações. Estamos falando sobre o Novembro Azul. Eu recebo aqui no programa o Dr. Maurício Rodrigues Neto, que é urologista. Fiz a pergunta no bloco passado sobre a questão da reincidência do câncer de próstata. Quem cuida consegue se livrar ou tem que ficar o resto da vida em acompanhamento, doutor? Então, normalmente, quando você faz a cirurgia ou a radioterapia, nos primeiros 2 anos, a gente faz um controle a cada 3 meses. Se o tumor não voltar, você passa para 6 meses e daí no 3º ano volta a ser anual. Mas a gente sempre recomenda que faça o controle para sempre. Tem um percentual, assim, do quanto que... Então, depende muito do grau do tumor. Como eu te falei, o grau baixo, pouco agressivo, a chance de voltar é mínima. O intermediário é 20%, 30% e o agressivo, quase certeza que vai voltar. E nessa questão da chance de voltar mínima quando ele é um tumor ainda no início, quais aí as precauções, além do acompanhamento médico? Tem uma receitinha, assim, além do exercício físico, né? Então, já foram feitos estudos com várias coisas, né? Com tomate, que tem o licopeno, com tofu, que é a soja, com selênio, vitamina E, vitamina C, outras vitaminas. Até hoje não se conseguiu comprovar nenhum fator que proteja. Nenhum é comprovado cientificamente. Não, assim, você tem que se alimentar bem, uma vida saudável, esporte, mas dizer para você que tem alguma coisa que realmente vai evitar que você tenha câncer de próstata, a gente ainda não tem isso comprovado. E o câncer de próstata é o que mata em segundo lugar, é isso, nos casos? Na verdade, depois do tumor de pele, né, que no Brasil é um país tropical, toma muito sol, é o segundo câncer que mais aparece. Ele corresponde a 28% dos cânceres do homem. E com isso, como tem uma incidência alta, uma porcentagem desses pacientes vai morrer de câncer de próstata. Eu diria que 25% a 30% dos pacientes que têm câncer de próstata vão morrer por causa do câncer de próstata. Entendi. Pensando nesses números aí que a gente falou no começo, é uma coisa muito importante e por isso que é importante fazer o exame e pegar o câncer no começo, porque você consegue uma taxa de cura alta, chance de voltar ao tumor é menor e com isso também é importante para todo mundo, porque o custo de um tumor tratado no começo é muito mais baixo do que um câncer que está avançado, que é fazer rádio, quimioterapia, que isso eleva muito o custo do tratamento. A gente tem alguns exames, assim, mapeamento genético, né, que eu já vejo muitas mulheres fazendo, claro que tem condições para isso, para já diagnosticar se você tem, talvez, o gene que vá te dar essa questão do câncer. Isso existe aqui no Brasil? Não é acessível? Não se gasta dinheiro, por enquanto, com isso? Então, para o câncer de próstata, existe o Oncotype, que é um exame que você pega o material que você tirou, o câncer, e faz um teste genético para ver se é um tumor agressivo ou não. Ele é feito fora, mas os laboratórios aqui mandam para fora para fazer e volta a informação, mas custa por volta de R$15 mil, ou seja, praticamente inviável. Só quem tem grandes condições financeiras que pode fazer. Então aqui a gente se baseia na biópsia e faz o tratamento baseado na biópsia.
E nesses casos, como que, se você sabe que você tem o gene, o que você já faz? Você já antecipa, você já tira a próstata antes? Quais são as medidas? Ainda assim, a gente tem que ter o câncer comprovado para tirar a próstata, diferente do Senão câncer não. de mama, que já Entendi. tem aquele gene determinado que ela com certeza vai ter, aí já tira as duas mamas, igual a Angelina Jolie. Sim, Isso para o câncer de próstata a gente ainda não tem. O que a gente tem é procurar cedo, se ele tem a história familiar, e fazendo o diagnóstico já ser mais agressivo. Então já tirar o tumor, operar, porque fazer isso mais rápido para evitar que o tumor volte. Maurício, quais são, assim, não desviando do assunto, mas falando sobre a questão mais ampla, né, do urologista, da especialidade, geralmente, qual é mais ou menos assim o percentual de cirurgias que você entra? Sei lá, X% é câncer? Quais são os outros problemas cirúrgicos que acabam levando os homens para a cirurgia? Então, o principal causa que a gente opera hoje em dia é cálculo renal, cálculo ureteral da cólica renal. Depois disso vem o crescimento benigno da próstata, que causa uma obstrução, dificuldade para urinar, e com isso o paciente toma remédio ou vai ser operado. E depois vem o câncer de próstata. Tá no terceiro também, né? Sim, Não é? sim, não é. E no consultório, o que mais você atende? A gente atende São casos que não são cirúrgicos. O que mais os homens te procuram para reclamar do quê? Então, são as queixas de dificuldade para urinar. Acho que é a principal causa que o homem vai no consultório, é dificuldade para urinar, começa a levantar à noite para urinar, começa a atrapalhar a qualidade de vida, vai no cinema, não assiste a sessão inteira, vai no jantar, tem que levantar várias vezes, ou está no ambiente de trabalho, tem que ir procurar o banheiro toda hora. Isso é uma das principais coisas que leva o homem ao consultório, e a gente vai ter que fazer o exame de toque, PSA, descartando que ele tem o câncer de próstata. A gente vai tratar como se fosse o crescimento benigno, vai tomar remédio para aliviar os sintomas. Ou seja, não é natural acordar 5, 6, 7 vezes à noite com aquela vontade que daí você quase não faz, né? Só sai um pouquinho, mas você estava com uma vontade muito grande. Isso não é natural. Eu já vi muitos homens que se acostumaram, não vão no médico e eles falam, não, eu sou assim mesmo. Eles até brincam, brinca, eu tenho bexiga solta. Então eu vou toda hora no banheiro. Então isso se chama bexiga hiperativa. Isso é uma consequência do crescimento da próstata. A bexiga começa a fazer força, né, para vencer o obstáculo da próstata. Ela vai ganhando músculo, fica forte, e com isso ela se torna uma bexiga hiperativa. Isso é sinal de que ele tem problema na próstata, na maioria das vezes, e vai ter que fazer um tratamento para melhorar a qualidade de vida, né? Hoje em dia a gente tem tanto recurso. Sentiu alguma coisa, vai no médico, porque a gente tem tanto recurso que não seja agressivo, não vai trazer, tomar remédio não vai trazer nenhuma consequência. E outro assunto que os homens também não gostam de falar, que é a questão da disfunção erétil, né? O que mais acontece em relação a isso? Os homens, eles têm vergonha de chegar, procurar ajuda, falar o que está acontecendo? Muitas vezes eles têm vergonha, são poucos que falam diretamente. Às vezes eles começam a falar de outros sintomas, daí a gente já percebe que ele quer falar mais alguma coisa, a gente acaba puxando o assunto, porque hoje em dia, além das causas, né? Porque quem é hipertenso tem mais chance de ter, quem é diabético tem mais chance de ter, quem tem alguma neuropatia, alguma doença pode ter como consequência a disfunção erétil. Pode ter uma baixa de hormônio, não é que todo homem tem baixa de hormônio como a mulher tem a menopausa, o homem isso não acontece. Alguns homens vão ter uma baixa de hormônio, com isso tem uma redução de libido, pode ter alteração de humor, perda de massa muscular, às vezes tem sudorese noturna, e são sinais de que a testosterona pode estar baixa. Tem que o neurologista dosar testosterona. Se estiver normal, não precisa repor testosterona. Se não estiver normal, testosterona baixa, você pode dar hormônio para o paciente para melhorar esses sintomas, desde que você tenha certeza que ele não tem câncer de próstata. Porque o câncer de próstata é alimentado pela testosterona. Então, se você tem um câncer pequenininho e começa a dar testosterona, ele pode crescer. Tanto é que um dos tratamentos, quando o câncer de próstata a gente não conseguiu pegar no começo, ele já avançou, já deu metástase, um dos tratamentos é tirar os testículos, para você tirar a produção de testosterona, com isso o tumor volta. Entendi. E a partir de que idade que você percebe que tem essa questão da disfunção erétil? Isso é um pouco mais jovem, a partir dos 40 anos hoje em dia, vida agitada, estresse, alguns homens começam a já ter sintomas de disfunção erétil. E acho que quanto antes ele procura, mais fácil é o tratamento. Porque aquele negócio é uma bola de neve, né? Sim. Você
fica preocupado se vai ter relação e vai conseguir, não consegue, daí você fica mais preocupado. Para a próxima, você vai virando uma bola de neve. Exatamente. Essa questão para os homens. Então você tem que tentar cortar no começo. Falhou uma, duas vezes, vai no médico para ter certeza. Pode acontecer com todo mundo, sim, mas vai ter certeza se não tem alguma alteração que está fazendo acontecer isso daí. E homem não tem essa variação louca de humor, então, que mulher... de hormônio que mulher tem? Porque durante o mês, sim, né, sim, nós temos todas as emoções possíveis. E homem a gente vê que é mais equilibrado, tudo. Como que funciona o sistema hormonal do homem? A testosterona é produzida constantemente e mantém um nível normal. Tem uma pequena variação diária, o pico é no período da manhã, mas ela se mantém constante. Quando ela cai muito, a gente começa a ter essas alterações que eu falei, perda de libido, às vezes fica com sudorese noturna, alteração de humor, e a gente tem que procurar o médico para ver se pode fazer uma reposição hormonal. Eu já vi também muitos casos de pessoas mais jovens com perda de libido, assim, a partir dos 30 anos, 35. Isso é normal ou você enxerga também como a nossa sociedade tem vivido essa questão de muito trabalho, de muito estresse, de crise? Isso afeta muito? Isso afeta bastante a parte psicológica, né? Porque um paciente jovem, não fumante, que leva uma vida saudável, a principal causa de disfunção erétil é psicológica. Então você tem que até pedir ajuda para um psicólogo, um psiquiatra para fazer uma terapia para te ajudar, porque hoje em dia é muito fácil, você vai lá, compra um remédio, um facilitador de ereção, um Viagra, um Cialis, alguma coisa, toma, mas você não está vendo a causa, né, que pode estar por trás, uma coisa psicológica que você vai tratar, vai melhorar ou tirar o estresse. E hoje em dia também tem uma cobrança muito grande, né, de tem que ter o desempenho, tem que... Então, às vezes você vê paciente de 20 e poucos anos tomando o remédio sem necessidade nenhuma, né? Porque... E é perigoso você tomar sem indicação médica ou não? Assim, se ele não tem problema no coração, não foi infartado, não toma determinados remédios, perigos em termos de coração não tem, mas já pode acontecer dele ter uma ereção prolongada e ficar várias horas em ereção, isso dá uma isquemia peniana e ele pode ter que ir no hospital fazer uma injeção no pênis para esvaziar. Então, isso acontece em pacientes jovens que tomam remédio sem indicação. E eles também acabam tomando remédio sem indicação e sem saber também se tem algum problema no coração, exatamente, né? Exatamente. Porque paciente jovem também pode ter uma arritmia, pode ter alguma outra coisa. Então, tem que tomar remédio, procure seu médico para que... Sempre, né? Doutor, vou fazer mais um breve aqui intervalo, a gente volta para continuar falando sobre isso. Eu recebo o doutor Maurício Rodrigues Neto, que é urologista, e estamos falando aqui sobre, né, esses problemas masculinos, né, que os homens também precisam procurar aí os seus médicos, né? Novembro Azul tá aí para isso, para a gente ser mais informado, né? A gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta falando aqui sobre câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, sobre os cuidados que o homem deve ter de ir ao médico, de procurar um especialista, né, para não ficar doente e chegar, né, nas consequências piores. Eu recebo aqui o Dr. Maurício Rodrigues Neto, ele é urologista. E, doutor, eu gostaria de falar sobre essas consequências, né? Você falou muito sobre essa questão. A gente falou aqui no primeiro bloco do índice, né, de morte, tudo, mas antes disso, quais as consequências realmente para aquele homem que está nos assistindo, para que ele se conscientize e realmente procure um médico, precisando ou não, que seja a partir dos 50 anos, mas que também procure? Então, como a gente falou, é importante fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Se você não faz diagnóstico precoce, a doença avança e com isso vai te trazer vários problemas. A doença cresce e dá metástase para os ossos, ossos da coluna, do quadril, da bacia, e você vai ter dor. Por causa disso, você vai ter dor e o tratamento quando tem metástase no osso já é mais complicado. Numa fase final da doença, se você não tratou, pegou muito no fim, a pessoa tem que ficar tomando morfina, porque vai morrer de dor. Dor nos ossos, dor em vários lugares. É sofrido, né? É sofrido. Depois dos ossos, ele dá metástase. Pode dar metástase para o pulmão, para o cérebro, para o fígado. E com isso você vai morrer do tumor e com sofrimento, porque não é fácil você ter metástase em vários lugares do corpo. Além do que,
o custo para você fazer quimioterapia e tentar fazer algum tratamento para ter alguma qualidade de vida ou prolongamento da sua vida é um custo muito alto e é de difícil acesso, né? Não é todo lugar que você vai conseguir ter isso daí. Existe um caminho, Maurício, que seja mais óbvio? Por exemplo, alguns amigos meus próximos tiveram câncer de próstata que realmente deu metástase para outros lugares. Ou se você está já com câncer num outro órgão, ele chega mais rápido também na próstata? Como é que é? Tem um caminho mais fácil? O caminho ou normal, não? assim, outros tumores da metástase para a próstata é muito raro. Normalmente a próstata da metástase, o primeiro lugar mais comum é metástase para os ossos. E a metástase para o osso pode dar dor e uma outra coisa que acontece é fratura patológica. Você às vezes nem sabe que tem o câncer de próstata, a gente descobre que a pessoa tem câncer porque ela caiu um tombo leve e fraturou um osso. Você vai ver, tinha uma metástase lá e fraturou. Você pode ter até paraplegia, né? Se tiver metástase na coluna, desaba a vértebra e a pessoa pode ficar paraplégica. Isso é uma urgência, você tem que operar, estabilizar a coluna. Então, metástase para o osso é a mais comum e pode ser um quadro grave, né? E piorar muito a qualidade de vida da pessoa. E como é que está o Brasil em relação à tecnologia para o combate ao câncer? Ele está muito atrás dos outros países? Brasil, a gente está ali... Aqui nos centros de excelência, né, em São Paulo, nas grandes capitais, a gente tem tudo que os países de primeiro mundo têm. A gente consegue fazer tudo igual, mas poucas pessoas têm acesso a isso, né? Tem que ter um plano de saúde bom, tem que ter recursos para poder. No SUS, você consegue fazer todos os tratamentos. Mas pela quantidade de pessoas que precisam, nem todo mundo vai ser atendido. Então, isso gera uma fila. E você, nessa fila, pode ser que você, que estava num grau inicial, na espera, você passe para um grau intermediário, entendeu? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e dar condições para todo mundo ter acesso ao tratamento e o mais breve possível. Isso é importante. E, Maurício, você já pegou algum caso que você estava desconsiderando, achou que era caso perdido e você viu uma melhora, um caso de sucesso entre os seus pacientes, assim? Sim, a gente tem vários pacientes. O que acontece? Hoje a gente tem muitos medicamentos novos para câncer de próstata. Então, às vezes a gente tem um paciente que antigamente se operava, o tumor voltava, você sabia que ele ia falecer. Hoje em dia, se operou, voltou o tumor, você está acompanhando no começo, você pode fazer uma radioterapia, você pode segurar ele por mais alguns anos. Fez a radioterapia, o tumor voltou. Tem remédios que agora você toma por boca, um comprimido, 2, você toma todo dia e ele pode ficar mais 2, 3 anos sem ter sintomas, sem ter consequências. Depois disso ainda tem uma segunda linha de remédios orais. Depois tem a quimioterapia, depois da quimioterapia ainda tem outros tratamentos para metástase pós-quimioterapia. Então a gente pode considerar que a câncer de próstata, para quem tem recurso e tem acesso a todos os tipos de tratamento, quase que vira uma doença crônica. Você consegue fazer vários tratamentos seguindo uma ordem e ele vai viver por muitos anos ainda. Com uma qualidade de vida. E tem muitas pessoas que desistem, que falam, bom, já está avançado, não quero fazer tratamento, já pegou algum caso sim, dessa eu tenho forma? Pacientes que às vezes eu atendo num ambulatório da prefeitura e às vezes você pega um paciente de mais idade que nunca tinham feito exame, você faz o diagnóstico, veio com uma dor no osso, alguma coisa, você vê que tem metástase e a gente propõe o tratamento e ele acaba optando por não fazer nada. Acho que é um direito dele e faz só tratamento paliativo, né? Remédio para dor, essas coisas, isso eu já vi várias vezes e não é incomum de acontecer. Mas você diz, essa desistência é porque já está num limite ali do corpo ou por questões financeiras também? Tem as duas coisas. Ou o sistema público também consegue, não da mesma forma, mas consegue prolongar a vida de uma pessoa? Consegue prolongar bem. A gente tem vários serviços de excelência. Aqui em São Paulo a gente está bem suprido disso daí e vários pacientes do SUS conseguem viver por muitos anos com o tratamento. Mas alguns pacientes preferem não fazer tratamento, até falando da cirurgia do testículo, às vezes tem que retirar o testículo, não, doutor, não quero retirar, e outras razões pessoais acabam optando por não fazer nenhum tratamento. E tem que ser respeitado também a vontade do paciente. Lógico. A gente explica, fala qual vai ser a consequência, você vai ter dor, pode ter algum problema, e ele que vai decidir, né? A gente não pode, explica para os familiares, paciente de mais idade, a gente sempre pede para vir um familiar junto para poder
dar orientação e eles conversarem em casa para decidir. E no caso desse apoio aos familiares, né, que também eu sei que é muito importante, deve receber não somente o paciente, mas os familiares em peso ali querendo entender. A partir de uma certa idade, o familiar ele tem poder em decidir se aquela pessoa vai ter ou não tratamento ou não? Então, se ela estiver lúcida... Se ela estiver lúcida, não tem, a menos que esteja algum problema, tenha sido interditado, ela pode decidir por ele. Mas se a pessoa estiver lúcida ou tiver feito uma declaração em vivo do que quer que seja feito ou não, você não tem que respeitar. Tem que respeitar. E a gente estava falando muito sobre essa questão que mudou já bastante, que os homens têm procurado mais os médicos, mas você tem aquele paciente que é hipocondríaco, que sempre acha que está com alguma coisa? Ah, isso sempre tem, né? Ainda mais com o Dr. Google hoje, né? Tem vários mas pacientes... se você não tinha nada, você dá um Google, você tem. Às vezes uma feridinha no pênis, ele vai lá, acha que tem câncer de pênis, um PSA alto, ele lê milhares de coisas, fala que tem câncer, vários e vários pacientes... Porque no Google você tem informação, mas você não consegue filtrar o que é para você ou não. Por isso que tem que ir no médico para conversar. E hoje em dia é muito comum, os pacientes já vêm com um diagnóstico. Eles já sabem, eles já chegam lá na sua mesa, olha, doutor, eu tenho isso. O meu tratamento vai ser esse. Daí, não, calma, vamos... Como tratar com uma pessoa assim também, Não, você tem que conversar, explicar e fazer ver que não é sempre assim. Vamos fazer os exames, vamos ver como você está. Pode ser que seja isso, mas a chance de não ser isso é muito grande, entendeu? Porque eles se precipitam muito, né? Você não sabe a informação, filtrar a informação. Sim. E me diz uma coisa, às vezes também os homens eles chegam lá já medicados, eu já estou tomando isso, e algumas medicações podem ser aplicadas erroneamente, daí causar algo mais grave? Então, o que a gente vê muito em homem é o homem tomando hormônio por conta própria, né? Que vem de academia, quer ficar forte, essas coisas a gente vê principalmente em paciente mais jovem. Tomar testosterona sem indicação médica pode dar problema de infertilidade, pode dar atrofia dos testículos. Pode aumentar o índice de câncer? Pode no futuro, pode aumentar. Geralmente jovem não tem câncer de próstata, mas pode ter outros tipos de problema. Em relação a problema de próstata, que a gente vê bastante, os pacientes não costumam se automedicar porque nem sabem muito bem como se automedicar. Às vezes o que acontece, um clínico dá um remédio ou outro para tentar aliviar o sintoma, mas na verdade ele depois vai ter que procurar o urologista. E além do caso da reposição da testosterona, então, para a gente finalizar, já que você mencionou essa questão da academia e dos suplementos, isso também a longo prazo vai prejudicar aquela pessoa? Ou se a pessoa vai tomar algum suplemento, tem que ser também sobre tem que ser orientação prescrição médica? Médico ou nutricionista, e não pode ter hormônio dentro disso daí, né? Porque mesmo essas proteínas que eles tomam, isso pode ter uma sobrecarga grande de proteína, faz mal para o seu rim, pode ter problemas de insuficiência renal, então não é qualquer coisa que pode sair usando. Meu amigo falou, meu amigo usa, na academia todo mundo faz, isso não pode ser assim, tem que procurar tratamento médico. Perfeito, doutor. Agora eu quero, para finalizar, que o senhor puxe a orelha dos homens que não vão ao médico para, saindo aqui dessa entrevista, eles já peguem o telefone e já marquem uma consulta. Na verdade, assim, o que eu recomendo aos meus pacientes, para eles não esquecerem de ir no médico, a partir dos 50 anos, no mês do seu aniversário, agenda uma consulta com o urologista, vai lá, faz seus exames, não faz só o PSA, faz o colesterol, a glicemia, faz o exame cardíaco, faz uma revisão geral para você poder, trabalhou tanto, vive tanto no estresse, ter qualidade de vida e não ficar depois dependendo de remédio e procurando tratar os problemas. Perfeito. Doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui, Maurício Rodrigues Neto, urologista. Vou te liberar, porque eu sei que você tem que ir para uma cirurgia, já tem que aí sair correndo para trabalhar. Quero agradecer a sua presença e pedir para você deixar algum contato para as pessoas que têm dúvidas, querem conversar pessoalmente. Você tem rede social? Acho mais fácil pelo Facebook, é Dr. Maurício Uro. E lá vai achar meus contatos, pode fazer pergunta, que eu sempre, na medida do possível, vou responder. Então, muito obrigada. Fique à vontade para voltar sempre, para falar de outros temas também que acometem aí os nossos queridos homens, tem né? Muitos temas, e o urologista também cuida das mulheres, né? Infecção urinária, incontinência urinária, então tem muitas coisas que podem ser conversadas. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Para você que gostou e quer ter acesso a todo o nosso conteúdo, quer compartilhar essa entrevista, para compartilhar o mais simples possível,
dá aquele like, compartilha na nossa fanpage, Programa Análise Direta, para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Lá no canal do YouTube você consegue assistir também Análise Direta e através do nosso WhatsApp você pode mandar o seu recadinho, a sua mensagem, a sua dúvida. Nosso WhatsApp é 011 São Paulo 99224 7760 e se você está em algum outro país, 055 11 e o número de telefone, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, eu vejo vocês então no próximo programa, hein? Não sai daí, fica sempre com a gente. Tchau!